Olá, despertos da consciência. Aqui é a Soninha Luz e eu tô aqui para te avisar que em instantes a gente começa uma conversa que pode mudar tudo na sua vida. Eu vou bater um papo incrível com o nosso querido professor Carlos Magalhães sobre como as leis universais estão moldando sua realidade, o segredo do verdadeiro despertar da consciência e técnicas de reprogramação mental para você virar o jogo. Enquanto nosso encontro não começa, sussurre "Despertei" nos comentários, convide alguém que precisa dessa expansão e ative o sininho, pois grandes revelações virão. O momento é agora. Sua consciência está pronta para este salto? Nos vemos em instantes. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, professor Carlos Magalhães. Que prazer receber você hoje. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Prazer é todo meu responder todas as perguntas, porque assim, eu queria abordar, né, essa questão do despertar e o que é o despertar de uma forma assim bem clara e bem esmiuçada, para que esse vídeo, né, que vai ficar gravado aqui, sirva de uma aula, né, que muitas vezes as pessoas não vão encontrar nem em mentorias pagas, mas que vão poder assistir quantas vezes desejarem, né, se você deixar aí liberado, claro, e que vai trazer muita clareza, né, sobre esse tema de consciência, inconsciência, despertar, o que é o despertar, né? Então, vamos, né, responder aqui as perguntas. Caso a gente não consiga responder todas, aí a gente faz uma próxima aula e vai fazendo uma sequência, né? Agora eu estou no Brasil, eu estou aqui em Minas Gerais, mas até a semana passada eu estava na Europa, né? Onde eu atendo também consultório. Aqui no Brasil já não estou atendendo mais, somente online, né? Mas eu vejo, sabe, que as pessoas, elas buscam esse despertar incansavelmente. Elas acreditam ainda que elas vão encontrar isso fora delas. Então, elas procuram ferramentas, elas procuram professores, elas procuram métodos, elas procuram vários tipos, né, de processos, metodologias, rituais. E tem uma coisa que a gente precisa dizer aqui, para que ninguém se engane. As ferramentas, elas são essenciais? Sim, as ferramentas são necessárias. Mas o conhecimento e as ferramentas são apenas uma parte do processo. A consciência é outra parte do processo. Então, não adianta, imagina um barquinho que tem 2 remos. E quem já remou em barco de 2 remos sabe. Não adianta remar apenas um dos remos. O barquinho vai ficar às voltas. Vai ficar às voltas. A gente precisa remar os 2 ao mesmo tempo. E os 2 remos, né, as ferramentas, claro, para potencializar, para auxiliar, mas o principal é o conhecimento, em conjunto com as ferramentas, e exercer a consciência, tá? Exercer a consciência que todos nós somos. Não é, como que eu faço para acessar a consciência? Você é consciência. Eu sou consciência. Todos nós somos consciência. Que a gente está habituado a sempre procurar fora. Onde que eu encontro isso? Quem pode me ajudar para aquilo? Mas esquece. Aqui hoje vai ter uma ruptura de paradigmas e vai ficar muito claro para todos nós, né, como que você pode verdadeiramente despertar. Eu vou explicar, inclusive, em relação à meditação, o que adianta na meditação, o que não adianta na meditação, se você não exercer a sua consciência. Quer acrescentar alguma coisa, professora? Então, eu vou fazer uma pergunta para você, que foi passado para a gente pela rádio, como eu expliquei, né? Okay. Das 7 leis universais, qual é a chave mestra para quem está começando a despertar? Né? Um exemplo prático, porque às vezes a pessoa despertou, puxa, e agora? Porque esse que é o... E agora? O que eu faço? Então, eu queria que você falasse... Eu não sei se você tem o nome, né, da pessoa que fez essa pergunta, mas ela vai ficar um pouco chateada comigo. Por quê? Porque, primeiro, tá? Não vamos colocar as carroças na frente dos bois, tá? Como diziam os meus antepassados, né? A pessoa está querendo saber, para quem começa a despertar, né? Qual é a chave mestra dentro das leis universais? Bom, primeiramente, não existem só 7 leis universais.
as 7 principais, as leis herméticas, tudo bem, a gente já abordou aqui, pode abordar novamente. Eu acredito que é essas leis que a pessoa está se referindo. Agora, para que a gente falar aqui sobre a principal lei, a chave mestra, quando a pessoa começa a despertar, se 90% das pessoas que estão aqui ou que vão passar por aqui não sabem nem o que é o despertar? Então, eu acho que, primeiramente, né, a gente deveria, professora Sônia, trabalhar aqui com esmiuçar o significado, né, do despertar, o que é o despertar e como despertar. Para aí sim, quando a pessoa começar a despertar, ela entender em relação às leis. Mas aí eu nem vou precisar responder essa pergunta. Quando a pessoa começa a despertar, eu não preciso nem responder essa pergunta. E depois, lá na frente, isso vai ficar evidente e vai ficar claro para todos vocês. Então, professora, você concorda que eu primeiro fale sobre o despertar? O que é o despertar? O despertar nada mais é, tá? O termo despertar, ele faz alusão a um estado de sono, tá? É igual quando você está dormindo e você acorda, tá? Então, o despertar, ele se refere ao processo de quem estiver, inclusive, com papel e uma caneta, depois assiste novamente e anota, porque é importante, tá? O despertar, ele faz referência à separação da nossa consciência da mente. Então tá, primeiramente, vamos falar aqui que a consciência que eu estou falando não é a consciência racional de eu estou consciente que eu tenho uma blusa de crochê ou de tricô, sei lá, de lã. Não, isso é outra consciência. Eu estou me referindo aqui à consciência plena, tá? A consciência extrafísica, a consciência eterna, a consciência infinita, a consciência espírito, a consciência vida, a consciência Deus, como partição que todos nós somos, tá? Então, eu estou me referindo a essa consciência. O despertar é quando você separa essa consciência da mente, do nosso pensamento, mas aquele pensamento condicionado, tá? Condicionado. É por isso que a gente faz uma alusão do despertar ao acordar. Acordar. Imagine que você, professor, a qualquer momento que você deseje, tá? Às vezes eu olho aqui para baixo, porque assim, eu me perdi aqui no computador, aí eu estou olhando só para a câmera, não estou vendo nada. E eu estou vendo nós dois aqui no meu celular, tá? Só que o meu celular, ele está aqui embaixo, né? Aí, às vezes, eu fico olhando para baixo, que eu fico com saudades de você. Aí eu olho para baixo para ver você aqui, tá? Mas, assim, professora, a qualquer momento, você pode me interromper, tá? E Tá bom. se durante o processo da minha fala aqui, você tiver alguma pergunta que seja pertinente, ou alguma pergunta que alguém fez que seja pertinente, aí você Claro. me chama, tá? Talvez até algumas dessas perguntas já vão ser respondidas aqui, nisso que eu estou passando aqui, tá? Então, imagine que você está deitada no seu quarto, dormindo, você está em estado de sonolência, e alguém entra no seu quarto. Se essa pessoa não fizer barulho, você vai estar inconsciente. Você não vai ver essa pessoa, tá? Essa pessoa não vai ser percebida por você. Então, você só vai perceber essa pessoa se você acordar, se você despertar, tá? Você não consegue perceber as coisas à sua volta enquanto você estiver nesse estado de sonolência, tá? Então, enquanto nós não despertarmos, tá? A nossa consciência, ela estará sob o comando da nossa mente condicionada, tá? Então, esse pensamento que nós chamamos de pensamento, na verdade é um pensamento automático, tá? Baseado nas nossas crenças, baseado na nossa condição de vida, baseado nos nossos traumas, no passado, no nosso DNA, nas programações, mas esse pensamento não nos dá o direito sequer de livre arbítrio. Por quê? Porque não somos nós que pensamos o pensamento. O pensamento é um produto de uma atividade da nossa mente. Assim como o nosso corpo tem o coração, e o coração não para de bater, senão o corpo morre.
a nossa mente, ela não consegue parar com essa atividade que nós chamamos de pensamento, tá? Ela não consegue parar. Nós conseguimos até, em estados altamente meditativos, nós conseguimos diminuir, né, esse estado natural da mente. Diminuir ou aumentar num estado de estresse, por exemplo. Assim como o coração. Nós conseguimos diminuir os batimentos cardíacos e nós conseguimos aumentar, mas nós não conseguimos parar o nosso coração. Por quê? Porque na nossa programação de base, o nosso corpo precisa das batidas do coração, o nosso corpo precisa do trabalho dos pulmões, e nós não temos poder de ação sobre isso. Assim como nós não temos poder de ação sobre esses pensamentos. Mas nós podemos trabalhar no sentido de separar a consciência desse pensamento e passar a pensar sobre o pensamento. Eu sei que pode estar um pouquinho confuso aqui, mas eu vou explicar direitinho, tá? Quando você pensa sobre o pensamento, você se torna mestre de si mesmo. Você não é pensado pelo pensamento, tá? É como se fosse assim, você exerce a consciência de ser, o pensar que você necessita, para que o teu pensamento continue e seja contributivo para você. No automático, do mesmo jeito no automático. Assim como hoje ele no automático, muitas vezes ele nos desfavorece, porque nos leva a reações, a atitudes, a decisões que nos trazem resultados totalmente divergentes daquilo que a gente deseja. Por quê? Porque a gente não pensa. Sim, o pensamento autônomo, aquela atividade mental que está condicionada a conceitos, a crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho. E eu vou dar alguns exemplos aqui que vocês vão se surpreender. Esse pensamento é que me leva no automático para eu fazer coisas, ter atitudes, ações e decisões que vão me trazer como consequência resultados, que muitas vezes esses resultados não estão alinhados com aquilo que eu desejo. Porque, veja bem, se nós somos semelhança e imagem de Deus, e imagem e semelhança não quer dizer que é em rosto, em fisionomia, não. Imagem é porque, assim, Deus criou tudo a partir da imaginação. Ele pôs uma imagem em ação, e tudo foi criado. E semelhança porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Nós temos o poder de criação. Tirando os recursos naturais que vieram com o planeta Terra, tudo mais que existe aqui foi criado a partir da imaginação de alguém e a partir da criação de um ser igual a mim, igual a você. Então, você acredita que é possível um meio de comunicação sem fio, o celular, por exemplo, você faz aquela imagem na tua mente, você trabalha naquele sentido e você cria através dos recursos que já tem aqui, você cria um celular, você cria um computador, você cria um carro, você cria uma casa, você cria uma família, você cria até uma pessoa. Sim, porque nós somos criadores da própria vida. Nós somos criadores da própria vida. Então, se tudo começa a partir do pensamento, se nós pensamos e se nós criamos a partir do nosso pensar, por que é que nós não vivemos a vida que nós desejamos viver? Se somos nós que criamos e se somos nós que pensamos. Simplesmente porque nós ainda não estamos pensando. O pensamento autônomo, automático, condicionado, por essa mente condicionada, é que está criando a nossa realidade sem sequer a gente ter livre-arbítrio para isso, tá? Então, essa primeira parte é para ficar bem claro o que é o pensar, o que é consciência e o que é esse pensamento como atividade mental que fica ali aquela voz a todo momento, faz isso, faz aquilo, não, eu vou fazer isso, não, aquilo, tal. Porque o problema é que essa voz, ela vai nos levar por caminhos aonde nós vamos ter emoções e sentimentos. E a partir dessas emoções e esses sentimentos, nós acabamos, às vezes, criando doenças psicossomáticas e criando, não é só a questão emocional, é a questão da nossa realidade também, porque isso altera a nossa vibração. E aí a gente, entrando a questão das leis, né, universais, aí a gente envia uma mensagem para o universo disfuncional em relação àquilo que a gente deseja. Então, muitas vezes, a gente quer uma coisa, a gente trabalha no sentido de uma coisa, mas a gente acaba reverberando para o universo uma mensagem para que ele nos entregue outra coisa, tá? Então, é muito assunto, mas, primeiramente, é importante que a gente compreenda que a maioria das pessoas ainda vive imersa nesse condicionamento mental, onde essas vozes e o pensamento
como atividade autônoma, é que aprisiona a nossa consciência. E a gente não tem liberdade de exercer o nosso estado de ser. Porque primeiro a gente precisa ser, para depois a gente fazer e para depois a gente ter, tá? Alguma dúvida até aqui, professora? Porque eu fiquei 6 meses treinando e eu me programei para fazer isso, tá? E a gente pode se programar para qualquer coisa. Você se programa para dirigir, você se programa para pilotar um avião, você se programa para vestir, você se programa para cozinhar, você se programa para tudo. A gente se habitua a fazer as coisas sem pensar, sem pensar, tá? Neste momento, a sua mão esquerda, onde que está a sua mão esquerda, professora Sônia? Ah, tá encostado na mesa. Ok, você colocou a sua mão esquerda encostada na mesa e você só se deu conta que a sua mão esquerda está encostada na mesa agora porque eu falei. Mas foi você que colocou. Foi você que colocou. Mas você colocou sem pensar. Como eu. Estou com as minhas 2 mãos na mesa, como apoio, mas agora que eu me dei conta, eu coloquei sem pensar. Então, primeiro ponto aqui. Não vamos sacrificar aqui o pensamento e não se trata da gente extinguir o pensamento. Porque o pensamento, esse mesmo pensamento automático, ele pode sim nos favorecer. Desde que o automático dele esteja no sentido daquilo que eu quero. O problema é que na maioria das vezes não está. O automático dele está no sentido, na maioria das vezes, de me defender. De me defender do quê? Dos meus traumas do passado, de me defender das dores, das minhas rejeições, das minhas falta de carinhos, dos meus sofrimentos, dos meus bullings. Então ele está ali, ele é condicionado. Perceba que isso não tem nada a ver com consciência. Ele está tentando sempre justificar alguma coisa para se defender de alguma coisa. O problema é que isso é disfuncional. Porque como é que ele se defende? Ele se defende atacando. Ele não se defende lutando a favor daquilo que eu quero. Ele se defende lutando contra aquilo que eu não quero. Esse é o problema. Ele luta contra o que eu não quero. Então ele está sempre num estado de guerra. E nós temos assim, um sistema muito complexo, onde a nossa mente, ela cria uma resistência natural para aquilo que é negativo. Então, por exemplo, eu tenho uma conta para pagar agora dia 20. E eu tinha um dinheiro para receber e eu não recebi. Então, eu penso no automático. Poxa vida, não vou conseguir pagar essa conta. Bom, esse pensamento, ele vem por quê? Porque ele tem um padrão que, se eu tenho uma conta para pagar e eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir pagar a conta. Ele já antecipa algo que ele não sabe. Ele não sabe. Porque até o dia de pagar, esse dinheiro pode vir. Até o dia de pagar, eu posso morrer. Até o dia de pagar, pode acontecer tanta coisa. Mas ele julga em cima de algo que ele não sabe. Esse pensamento que eu falo que é disfuncional. Então você tem que parar e pensar e se perguntar, por exemplo, espera lá, eu estou ocupado com algo que ainda não aconteceu, por conta de algo que eu estou achando que pode acontecer. Tá, então, eu ficar ansioso, eu ficar nervoso, eu gritar com a minha mulher, eu xingar os meus filhos, eu dar um murro na parede, vai fazer esse dinheiro aparecer? Não. Muito provavelmente vai contribuir para eu ficar mais distante ainda de receber esse dinheiro. Isso é o pensar que eu estou falando, professora Sônia. A partir do momento que você doma esse pensamento, para ele já te trazer isso no automático, é muito simples. Ele começa a trabalhar a teu favor. Assim como ele trabalha a seu favor quando você vai cozinhar. Você pega lá o acendedor, você liga o fogo, você corta a cebola, você faz tudo no automático. Você não pensa quase nada para fazer, porque você já está acostumada. Então, ele nos prova que ele é eficiente e necessário. Só que, quando se trata de emoções, de sentimentos e tudo mais, por conta de padrões que nós temos, por conta de uma condição natural da nossa mente, que ela cria uma resistência para aquilo que é negativo, ela tende a resistir àquilo que é negativo. Só que resistência causa persistência. Aquilo que se resiste, persiste. Então, ela cria essa resistência ao quê? Aquilo que você não quer. E aí você pensa no quê? Naquilo que você não quer, no automático. E aí você fala do quê? Daquilo que você não quer.
E aí você sente sobre o quê? Sobre aquilo que você não quer. E aí você tem atitudes, decisões, ações geradas a partir dessa resistência. Então você vai ter uma atitude que é gerada a partir daquilo que você não quer. Você vai tomar uma decisão que é gerada a partir daquilo que você não quer. Você vai fazer alguma coisa gerado a partir de algo negativo. Como que uma ação gerada de uma semente negativa pode trazer algo positivo para nós? Impossível. Impossível. É aquilo que eu falei. A gente vive lutando contra o que a gente não quer. A gente tem que lutar? Sim, mas é a favor do que eu quero. Tem uma diferença enorme. Então, quando você desperta, você começa a pensar sobre isso. Vou te dar outro exemplo. Quer falar alguma coisa, professora? Não, tá ótimo. Pode seguir no seu pensamento aí. Tá ficando claro? Tá claro a forma que eu estou Tá passando? ficando claro. O pessoal, Tá. se quiser também fazer pergunta, pode fazer, tá, gente? Então, eu vou dar outro exemplo. Eu casei muito jovem. Eu casei com 19 anos. E eu me separei com 26. E depois casei novamente. E estou casado agora há 34 anos. Eu já me peguei no passado falando assim, poxa vida, eu não devia ter casado tão jovem. Olha como isso é inconsciência. Olha como isso é inconsciência. Vou dar um exemplo. A voz que falou na minha cabeça que eu não deveria ter casado tão jovem, por que essa voz me falou isso? Por que esse pensamento veio? Porque ele pegou no passado tudo o que aconteceu de negativo e comparou com o quê? Com nada. Comparou com nada. Porque eu não vivi aquele mesmo tempo descasado. Eu só poderia dizer que não foi bom eu ter casado jovem se eu tivesse vivido exatamente o mesmo tempo sem estar casado. Aí eu teria um termo de comparação. Eu sei da minha vida hoje tendo casado jovem e eu saberia da minha vida hoje se eu não tivesse casado jovem. Aí sim eu poderia dizer, até agora, se eu não tivesse casado jovem, seria melhor ou seria pior. O problema é que eu nunca vou ter como saber. Imagina que lá no dia que eu casei jovem, Deus chegasse para mim e me falasse assim: olha, Carlos, você tem duas opções. Se você casar jovem, você vai sofrer, você vai passar um monte de perrengue, você vai fazer pessoas sofrer, mas quando você chegar aos 60 anos, você vai estar bem, vai estar tranquilo, vai ter superado tudo isso. Se você não casar jovem, você não vai sofrer por causa do casamento, mas você vai sofrer um acidente e você vai ficar paraplégico para o resto da sua vida. O que você acha que eu escolheria? Eu escolheria casar jovem e hoje eu estaria falando, ainda bem que eu casei jovem. Mas por quê? Porque eu teria os dois parâmetros. O problema é que eu não tenho esse parâmetro, mas mesmo assim eu vou no negativo de tudo aquilo que aconteceu e eu acabo julgando que aquilo foi negativo para criar uma resistência, e é assim que essa mente condicionada me mantém aprisionado, e é assim que ela me faz sofrer, porque ela fica me jogando ou no passado negativo ou no futuro da preocupação, no futuro do medo, no futuro da ansiedade, no futuro. Entendeu? Ela só me joga ou para o futuro ou para o passado, para me manter preso. Às vezes eu falo assim, eu me arrependo de tal coisa que eu fiz. É totalmente inconsciência. A gente não tem que se arrepender. A gente tem que fazer a partir de agora diferente. Mas por que não faz sentido eu me arrepender? Porque quando eu fiz aquilo, eu tinha uma consciência. E aquela consciência que eu tinha naquela época me permitiu fazer aquilo. Qual sentido faria, a partir da consciência que eu tenho hoje, usar essa consciência que eu tenho hoje para julgar a minha consciência daquela época? Era outra consciência, era outra situação, era outra condição. Não tem como, eu tenho que usar a que eu tenho hoje para o agora, daqui para frente, não para trás. Porque senão eu estaria aqui agora com vergonha de todos vocês, porque quando eu era neném, eu fazia cocô nas calças, eu usava fralda. Então eu estou arrependido. Não faz sentido. Não faz. Todo mundo fez cocô nas calças. Por quê? Porque a consciência que todo mundo tinha naquela época não tinha condições de fazer o bebê ir sozinho ao banheiro para fazer as necessidades. Agora, o que não faz sentido é eu pegar a consciência de hoje para julgar aquela consciência daquela época. Mas é isso que nós fazemos a todo momento. Quando a gente volta ao passado. Ai, meu Deus, se eu não tivesse feito aquilo. Ai, meu Deus, por que eu não fiz daquele jeito? Percebe, professora Sônia?
a diferença de consciência e de inconsciência? E essa voz na nossa cabeça é involuntária. É a mesma coisa em relação à morte. Por que a gente sofre quando um ente querido morre? Por inconsciência. Porque a gente ama o ente querido, a gente quer o ente querido com a gente tem o apego, a gente tem o ego. Mas espera lá, se a gente ama o ente querido, e se a gente não sabe exatamente o que é a morte, por que a gente sofre? Porque pode ser que ele esteja muito melhor do que se estivesse aqui. E se eu amo ele, eu quero ver ele melhor. Eu nem sei o que é a morte, mas eu sofro por ele ter morrido. Isso é inconsciência. Porque quando eu estava, vou falar um palavrão aqui, quando eu estava no saco do meu pai, que o meu amiguinho espermatozoide morreu, que ele saiu e morreu, eu também sofri. Porque eu perdi o meu amiguinho. Mas olha que fabuloso, ele morreu para despertar dentro de um ovário, para se tornar uma vida. E eu lá sofrendo no saco do meu pai. A vida é mais ou menos igual. A gente tem que ter consciência que a gente não sabe nada, a gente só sabe aquilo que a gente aprendeu. E a gente só aprendeu aquilo que nos disseram. E aí as pessoas, elas querem acessar o espiritual, o multidimensional, e não conseguem nem lidar com isso, que é tão simples, o que eu estou falando aqui, que é, nós escolhemos vir para cá, para lidar com isso, para experienciar a criação que nós criamos. Sim, porque Deus está em nós. Nós, né? Deus é tudo, Deus está em tudo, Deus fez tudo. Então, nós estamos aqui apenas para experimentar tudo que nós criamos. E não conseguimos lidar com isso, mas queremos lidar com algo que nós já sabemos. Sim, nós já sabemos. Porque em consciência, nós já somos tudo. Aqui não, aqui nós estamos particionados. Mas quando a gente desapega do mundo da forma, nós voltamos à origem, à essência do todo. Então não tem o que encontrar lá. Se tiver algo para você encontrar lá, esse algo te encontrará aqui. Você não precisa se preocupar. Esse algo te encontra aqui. Então, primeiro, a gente tem que aprender a exercer o controle sobre aquilo que a gente tem controle. Tá? Então, o que eu tenho controle? Eu tenho controle em saber o que eu quero. Isso vai ser o melhor para mim? Não tem melhor nem pior. A partir do momento que eu sei o que eu quero, aquilo ali vai ser o necessário para mim, que às vezes vai vir como uma bênção, quando é algo que eu vejo que é positivo, ou às vezes vai vir como uma bênção disfarçada de lição, quando eu percebo aquilo como algo negativo. Mas entenda que a energia é energia, não tem energia positiva e energia negativa. Eu polarizo a energia. Eu polarizo a energia a partir da minha comparação. E a minha comparação, ela se dá a partir daquilo que eu sei. E eu não sei bulufas de nada. Eu não sei bulufas de nada. Eu sei o que me falaram e que eu acreditei, tá? Só que eu estou sempre comparando. Então, isso aqui é grande, isso aqui é grande, isso aqui é pequeno, tá? Mas se eu pegar isso aqui em relação a uma garrafa maior, isso aqui já é pequeno. Então, eu estou sempre comparando. Eu estou sempre comparando. O problema é que a gente deveria contemplar mais e comparar menos. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber o que eu quero. 90% das pessoas que querem cocriar, elas nem sabem o que elas querem. Elas não sabem o que elas querem. Aí eu quero dinheiro. Dinheiro. O que é dinheiro para o universo? O que é dinheiro para o universo? 1 centavo é dinheiro. A pessoa cocria na hora. Ela sai na rua, acha uma moeda de 1 centavo. Ah, não, mas eu quero milhões. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma troca de energia, tá? O dinheiro não é nada para o universo. Nós estamos aqui, não é para ter dinheiro, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. Porque muitas pessoas nos servem a todo momento. Eu, por exemplo, agora, tem pessoas nos servindo, porque tem energia elétrica aqui. Tem pessoas trabalhando lá na rua para não cair a energia elétrica. Tem pessoas nos servindo aí na questão das telecomunicações. Tem pessoas que já nos serviram para eu estar aqui com roupa, para eu estar sentado, para eu ter uma casa. Só na casa, imagina quantas milhares de pessoas nos serviram. Os inventores de bloco, os pedreiros, os fabricantes do bloco, portas de alumínio, piso, cimento. Quantas pessoas morreram construindo estradas para que esses caminhões chegassem com o material aqui, para construir tudo isso? E olha como às vezes nós somos egoístas. Chega na segunda-feira, eu não vejo a hora de dar sexta-feira para sextou. Se não tiver segundou, se não tiver terçou, não vai ter sextou. Agora, eu quero que as pessoas continuem me servindo a todo momento. Agora, para eu servir, aí que é complicado. Então, percebe que essa energia não é congruente? Está percebendo por que a lei da vibração muitas vezes não funciona para a gente?
tá? Sim. Pode falar, desculpa. Então, primeira coisa, eu tenho que saber o que eu quero. O que eu quero. E não é fácil saber o que eu quero. Eu vou dar só um exemplo. Talvez ele até assista esse vídeo. Eu tinha um cliente meu, que ele não é mais meu cliente, mas ele continua me acompanhando. E já participa de algumas mentorias às vezes. E esse cliente, ele fazia terapia comigo, né, 2 vezes por mês. E um dia ele me falou assim, que ele queria passar num concurso para tirar a OAB. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu quero me formar advogado, tal, tal, então eu quero passar no concurso. Eu falei, mas o que você quer? Você quer passar no concurso? Eu quero passar no concurso. Eu falei, tá, se você passar no concurso e for trabalhar no supermercado, é isso que você quer? Não, não, eu quero passar no concurso para me tornar advogado. Aí eu falei, então tá, então você não quer passar no concurso, você quer ser advogado. Ele falou, é isso. Eu falei, tá. E aí, se você for trabalhar num escritório como estagiário para o resto da vida, é isso que você quer? Não, não, eu quero ser um grande advogado. E aí foi indo, foi indo. Aí no final, o que ele queria? Ele queria ser promotor. Aí eu falei, então o que você quer, na verdade, é você se ver com 65 anos, de cabelo branquinho, sendo cumprimentado por seus amigos promotores, te dando os parabéns pela carreira de promotor maravilhosa que você fez ao longo da tua jornada. É isso que você quer. Vamos encurtar o caminho. É a mesma coisa, eu quero fazer uma viagem. Então, o que você quer não é fazer a viagem. Você quer desfrutar daquele lugar que você quer estar. Então, se veja naquele lugar. Entre em assunção com aquilo, sinta-se lá. Porque aí, os mistérios das forças universais vão interagir para que conexões venham até você, para que situações venham até você, para que aquilo aconteça. O problema, depois que vem, é que quando eu sei o que eu quero, então já sei onde estou, e saber onde estou também não é fácil, porque a grande maioria de pessoas, professora Soninha, ela está onde está, mas ela não assume essa responsabilidade. Ela terceiriza. Eu estou pobre por causa do meu pai, eu estou assim por causa da minha mulher, por causa do governo, então eu não sei onde estou. Quem sabe onde eu estou é o Lula, é o governo. Quem sabe onde eu estou é minha mulher. É eu que estou decretando. Eu sou infeliz por causa da minha mulher. Então, ela me domina. Eu não tenho dinheiro por causa da economia, por causa do Haddad. Então, ele me domina. Então, eu não sei onde eu estou. É eles que escolhem onde eu estou. Percebe como, ao mesmo tempo que é simples a gente se alinhar com essas leis universais, lei da vibração, atração, mas ao mesmo tempo é muito complicado? Sim, então, até porque, professor, as pessoas normalmente culpam os outros, né? Sempre os outros, nunca são elas. Então, eu preciso saber onde eu estou, assumir que eu estou onde estou, porque eu escolhi estar onde estou. Eu escolhi. Mas eu não sabia que a minha mulher isso... Não importa. Eu escolhi. Se não era bom, eu tinha que escolher outra coisa. Tá? Uhum. Então, assumir essa responsabilidade de eu estar onde estou, saber onde eu quero chegar. E aí tem mais um terceiro ponto, fundamental. Agora eu já sei onde estou, já assumo, e eu já sei onde eu quero chegar. Só que tem um detalhe. Para eu chegar onde eu quero chegar, tem um caminho. E nesse caminho, vai ter dia de sol e vai ter dia de chuva. Se eu rejeito o sol, ou se eu rejeito a chuva, eu vou demorar mais para chegar onde eu quero chegar. Por quê? Porque eu paro no caminho. Então, tão importante quanto eu saber onde eu quero chegar, é eu aceitar o caminho que vai me levar até lá. E é claro que vai ter desafios, e é claro que vai ter lutas, e é claro que não vai ser tudo perfeito, mas eu tenho que fazer todo esse caminho com facilidade, compreender que aquilo é necessário para mim, talvez para me fortalecer, ou talvez para ajudar alguém, ou talvez para chegar mais rápido, ou talvez porque por ali não era bom, eu tenho que desviar. Eu não sei, isso não cabe a mim. Então, tem coisas que fazem parte do nosso processo natural. O que é natural. Agora, o que é sobrenatural não tem a ver comigo. O quando vai ser não tem a ver comigo. O como vai ser não tem a ver comigo. Eu posso, sim, colocar lá algumas, 2, 3, 4, 10 metas, mas você vai perceber que muitas vezes vai ser por outro lado. É bom a gente até ter metas, a gente tal, mas na maioria das vezes não é por ali. Se você pegar grandes empresários, o próprio Zuckerberg do Facebook, ele não imaginava que o Facebook seria o que é hoje. Por que um brasileiro é sócio dele? Porque na época ninguém acreditava no que ele queria. Até o que ele queria não fazia muito sentido. E esse brasileiro emprestou dinheiro para ele. Foi o único que emprestou dinheiro.
E aí a coisa começou a seguir um rumo até diferente do que ele queria. E virou o que é hoje. E hoje ele é multibilionário. Tá? Então, as coisas acontecem assim. Você vai saber que está no caminho quando você estiver no caminho. Não adianta querer ter controle sobre o que você não tem controle, mas a nossa parte nós temos que Uhum. fazer. É saber o que quer, é escolher a semente, é escolher o lugar que vai plantar a semente, é plantar a Uhum. semente, é cuidar da semente, é esperar o tempo da germinação da semente, é esperar. A semente, quando ela começa a germinar, ela germina 10 vezes para baixo para depois germinar uma para cima. E se a gente Uhum. não tem a paciência de esperar, a gente fica desenterrando aquela semente com ansiedade, a gente mata a semente. Por isso que muitas vezes a Uhum. gente tenta, e não vai, por conta da ansiedade. Por isso que fala, tem que desapegar, tem que soltar. Porque se você fica numa energia de falta, você está mandando um sinal para o universo, escassez. E é mais escassez que você vai ter. Por isso a importância do aceitar, por isso a importância da gratidão, porque a gratidão nos coloca numa energia de satisfação, de plenitude existencial. Gratidão não é sobre agradecer, gratidão não é sobre ter, não. Gratidão é sobre ser a energia da gratidão. Reconhecer os elementos de valor na nossa vida pela própria vida. Porque o que é a vida? A vida é consciência, a vida é eternidade, a vida é Deus. Não existe Deus em outro momento que não seja a vida. E a gente só vive a vida agora. Eu não vivo a vida ontem, eu não vivo a vida amanhã, mas a minha mente condicionada está sempre no ontem, está sempre no amanhã. Então eu não estou vivendo. Por quê? Porque eu ainda não despertei, porque eu ainda não tenho consciência sobre isso. Perceba que o ontem, o passado, o presente e o futuro são meramente nomes ilustrativos referenciais. Não existe. E, ao mesmo tempo, é tudo agora. Agora é o presente, agora é o passado em relação ao amanhã, e agora é o futuro em relação ao ontem. Mas é tudo agora. E eu só vivo no agora. Eu passei pelo passado no agora. Ontem eu comi batata. Tá bom, agora eu estou falando que ontem, no passado, eu comi batata. Mas quando eu comi batata? No agora. Eu vivi aquele momento no agora. Amanhã eu vou comer bife. Tá bom. Amanhã, no futuro, eu vou comer bife. Mas quando eu vou comer bife? No agora. No agora. Então não existe futuro. Não existe passado. O que me separa do reino dos céus, da interseção, é aqui. Imagina a cruz. Aqui é passado, aqui é futuro, aqui é o agora. Então, o que me liga ao reino dos céus é o agora. Enquanto eu estou lá ou lá, eu não estou consciente de ser. Eu estou sendo manipulado por aquelas vozes mentirosas que eu mesmo criei. E como é que eu criei essas vozes? Muito simples. Muito simples. Quando eu falo assim, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou isso, eu sou aquilo, de tanto eu falar isso, de tanto eu passar por situações de dores, de traumas, de rejeições, eu acabo me identificando com aquilo. Lembra que eu falei que a mente cria resistência ao negativo? Eu falo naquilo, eu penso naquilo e eu sinto sobre aquilo. De tanto eu fazer isso, eu estou treinando a minha mente. Eu estou treinando a minha mente. E a minha mente, de tanto eu fazer isso, ela pega uma prática. E aí eu me identifico com isso. Então, eu não sei quem eu sou, e eu acredito que eu sou quem eu estou. Só que esse é um eu falso, não é quem eu sou. Eu sou um ser divino, eu sou um ser eterno. Mas eu acredito que eu sou a minha condição de vida. Eu acredito que eu sou quem eu estou. E se isso é mentira, se eu sou um eu falso, essa voz que me diz que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo para ter aquilo, também é mentirosa, também é falsa. É como se eu falasse para você agora, professora, que eu sou médico, mas eu não sou. E você acredita em mim. E você me fala, eu tô com dor na garganta. Qual é o remédio? E eu falo para você assim, é só você dar 2 toques na unha. E você acredita. E você vai lá, dá 2 toques na unha. Você não vai curar a dor de garganta. Porque é uma mentira. Porque você acreditou nessa voz. E consciência, despertar, é justamente isso. É você separar a tua consciência dessa voz, dessa mente condicionada. Não precisa silenciar. Até agora há pouco a televisão estava ligada aqui. Todo mundo estava ouvindo a televisão, mas ninguém estava prestando atenção no que ela estava dizendo. Por quê? Porque você criou uma distância entre o que eu estou falando, que é o que interessa,
para o que ela estava falando de fundo. É assim que a gente tem que lidar com esses pensamentos condicionados. É deixar eles falar. Quando, de vez em quando, eu quiser prestar atenção, eu presto atenção. Se aquilo serve para mim, eu dou ouvidos. Se não serve para mim, eu descarto. É o pensar sobre o pensamento. É se perguntar, para que é que eu estou me sentindo assim? Então, por exemplo, a professora Soninha gritou comigo. Eu fiquei nervoso. Para que é que eu estou me sentindo assim? O que aquela voz está me falando não é verdade. Existe o fato. O fato é que a professora Soninha... Vou falar em relação à conta que eu tenho para pagar e que eu não tenho dinheiro. Então, existe um fato. Eu tenho uma conta para pagar. Ok. Por que eu estou nervoso? Porque tem uma voz me dizendo, você não vai conseguir pagar, porque você não tem dinheiro. Tudo isso é mentira. Tudo isso é uma historinha que ela está contando. Porque ela não sabe se eu vou ter, se eu não vou ter dinheiro. Ela não sabe sequer se eu vou estar vivo. E se eu não estiver vivo, eu não preciso pagar a conta. Então, é essa consciência que eu tenho que ter. Fala assim, não, pera lá. O fato é este. Agora, a Soninha gritou comigo. O fato é que ela gritou. Isso não quer dizer que ela não gosta de mim. Ela pode ter tido um surto, ela pode estar bêbada, ela pode ter acabado de brigar com o marido, ela pode ter, sei lá. Não é o que a voz me diz. A voz não sabe nada nem sobre mim e vai saber sobre o outro. E na maioria das vezes a gente sofre por causa disso. Por quê? Porque a gente julga. A gente julga, mas o julgamento não tem nada a ver com o outro. Por que eu sofro? Por causa da expectativa que eu tenho em relação ao outro. Isso é meu, não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Senão eu vou sofrer, claro, eu tenho uma expectativa sobre algo que eu não tenho controle. Tudo isso é consciência, tudo isso é despertar. Professor, deixaram uma mensagem aqui no chat. O Wilson Marques perguntou: como passar por cima das objeções da mente condicionada e manifestar a realidade desejada? Primeiro, passar por cima das objeções da mente condicionada. Para você passar por cima das objeções, você precisa aceitar as objeções. Você precisa aceitar a mente condicionada, porque isso é um produto nosso e a gente não consegue mudar isso. Então, já começa por aí. Então, por exemplo, a minha mente me leva por um caminho, essa mente condicionada. Eu tenho que pensar sobre esse pensamento que quer me levar para esse caminho. Então, é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero cocriar na minha realidade um carro. Quero cocriar um carro. Então tá. Então, primeira pergunta. O que eu posso fazer a partir de agora com o que eu tenho para cocriar um carro? Eu tenho que começar por algum lugar. Não é um milagre. Não vai aparecer assim, manifestado. Então, eu tenho que mandar um sinal para o universo que eu quero criar um carro. Ah, mas eu não tenho dinheiro sobrando. Será que não tem? Será que você não tem R$1 para você pôr numa caixinha para comprar o teu carro? Aí vem a mente condicionada. Ah, mas R$1 não dá para comprar um carro. Então, R$1 não dá para comprar um carro? Então vai lá no carro que custa 1 milhão para ver se o cara te vende por 999. Vai faltar R$1. Então, é isso. A gente tem que silenciar essa voz. Quando a gente entra na energia, eu criei, por exemplo, um criadouro de dinheiro. Para o universo, R$1 é dinheiro. O que diferencia R$1 de 1 milhão? A energia que eu emano a partir daquilo. Se eu tiver dentro de uma caixinha R$1 e eu sentir aquilo como o primeiro passo para eu ter o meu carro, o universo já ganhou, já recebeu a informação. E é claro que com R$1 você não vai comprar, mas aí já começa a vir conexões, já começa a vir ideias. E se você seguir o instinto, e se você estiver em congruência com aquilo, e se você acreditar que é possível, e se você olhar para o teu lado e ver aquele carro, e sabe que o outro tem aquele carro, você sabe que é possível, você se sente grato, você abençoa aquele que tem aquele carro, ao invés de sentir inveja. E tudo vai contribuindo para você. Daqui a pouco você está pondo naquela caixinha R$10, R$100, R$1.000. E você não sabe nem como que aquilo está acontecendo. Mas é você que está cocriando junto com o universo. O problema é esse. É que a mente condicionada acredita que para eu comprar um carro de 1 milhão, eu tenho que ter 1 milhão. E eu vou dizer uma coisa para vocês agora. A maioria das pessoas que tem carro de 1 milhão, ela não tem 1 milhão. O banco empresta para elas esse dinheiro. Porque o que elas têm, elas investem, muitas vezes para gerar emprego, em empresas e tal. Elas não tiram do dinheiro que elas têm para comprar o carro. Porque para elas é muito mais vantajoso, até por questões de imposto. Porque quando você tem um empréstimo, você não paga imposto sobre empréstimo. E quando você tem o dinheiro, você paga imposto sobre o dinheiro. Tá? Então o jogo dessas pessoas milionárias é diferente. É diferente.
Eles estão em congruência com as leis universais. E não importa, às vezes são pessoas más, sim. Às vezes são pessoas que enganam, sim. Só que para o universo não tem isso. Para o universo, a partir do momento que tem o livre-arbítrio, se existe uma consequência, essa consequência é para eles. Agora, se eles estão alinhados com a questão da prosperidade, eles podem ganhar milhões enganando os outros. E aí a gente faz o quê? Se revolta. E aí quem que fica pior ainda? Somos nós. Tá? Então, é isso, Wilson. Para você sair das objeções da mente condicionada, você precisa despertar. Você precisa se perguntar, para que eu estou assim? Ah, tá. Por que eu não posso começar com R$1? É um começo. É um começo. A pessoa geralmente fala, mas eu não tenho dinheiro, não sobra, não sei. Mas para cerveja, às vezes tem. Para pizza, às vezes tem. Então, quando foi para eu ir para Portugal, foi assim que eu comecei. Eu precisava de um dinheiro para ir para Portugal e ficaram 6 meses lá, pelo menos, sem emprego. Eu não sabia o que ia dar. Então, eu falei, a partir de agora, eu vou economizar em tudo e tudo que me sobrar, eu vou comprar em euro. Aí eu liguei para um rapaz que fazia câmbio para mim, e eu estava em Minas, e ele estava em São Paulo. Eu falei assim, olha, aí eu juntei na semana, me sobrou R$300. Aí eu falei, eu queria comprar R$300 em euro. Ele falou, 300 mil? Eu falei, não, R$300. Aí ele falou, mas você vai vir de Minas aqui para trocar 300? Eu falei, não, eu vou mandar para você o Pix, você cambeia, no dia que eu for para São Paulo, eu junto tudo que tiver e eu mando para Portugal. E foi assim que eu comecei, mandando a mensagem para o universo. Então, existe sim um esforço, existe sim uma luta, um sacrifício. Não tem como. Às vezes eu quero uma coisa, mas eu foco na outra. Aí não dá, né? Eu quero um carro, mas eu não abro mão da balada, eu não abro, né? Vai chegar a hora, você tem o preço do fracasso e o preço do sucesso. O preço do fracasso, você paga a vida inteira e nunca vai ter sucesso. O preço do sucesso, você paga arduamente agora, mas uma hora você tem sucesso. Então, o que é o preço do fracasso em relação ao sucesso? Enquanto um se empenha, enquanto um estuda, enquanto um economiza, o outro está lá na balada, gastando, tal. E ele vai ficar a vida inteira com o fracasso. Vai pagando as prestações, mas nunca vai ter sucesso. O outro não dorme, o outro estuda, o outro junta dinheiro, o outro abre mão de um monte de coisas, mas ele alcança o sucesso. É assim que funcionam as coisas. Não é por mágica, não é por milagre. Não é esses cursinhos que tem aí, que, que cria 1 milhão e não sei o quê, ou joga no tigrinho, não, esquece isso. Tudo isso é inconsciência. Tudo isso é inconsciência. É a mesma coisa que as pessoas que ensinam curso para você ficar milionário. Ora bem, se a pessoa está milionária, ela tem que ensinar como ela ficou milionária. Não é ensinar o curso para você ficar milionário. Por quê? Porque se ela ganha dinheiro com alguma coisa, se ela está ganhando mesmo com essa coisa, ela iria focar a energia dela nessa coisa, e não em fazer curso de como ganhar o dinheiro. Então, é óbvio que ninguém vai ganhar dinheiro fazendo isso. Só que a pessoa, olha a inconsciência, a pessoa vai e compra, não dá certo, compra outro, não dá certo, compra outro, não dá certo, compra outro, não dá, e nunca vai dar certo. Porque quando você encontrar o jeito de ganhar dinheiro, você vai focar naquilo e você não vai contar para ninguém. Você não vai contar para ninguém. É isso mesmo, professor. O Wilson escreveu, entendi. Obrigada, professor. Eu ia te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta, professor. Eu queria ver se você pode ensinar uma técnica para a gente, assim, uma técnica rápida, para a gente elevar a vibração do dia a dia. Quando a gente começa, às vezes a gente está bem, e aí, de repente, sei lá, alguma coisa, algum pensamento que vem e tal, a nossa vibração cai. Eu queria que você, se você pudesse dar uma dica para a gente, uma técnica, né? Como que a gente faz para fazer esse atalho energético aparecer, assim, para a gente melhorar nosso dia? Muito fácil, muito fácil. Como tudo que nós falamos aqui, e na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade sobre o despertar, né? Que é justamente separar o pensar, o pensamento da consciência e pensar sobre o pensamento, tá? Então, a gente tem que estar sempre vigiando, tá? É o tal do orar e vigiar. Porque quando você me fala assim, professora, que, de repente, do nada, a gente está bem e de repente a gente fica para baixo, tal. Não é do nada. Não é do nada. É por conta daquilo que a gente vai falando para nós mesmos ao longo do dia, tá? Que às vezes a gente nem percebe, mas a gente está falando para nós. Isso aqui. E geralmente é sobre algo negativo, é sobre algo que a gente gostaria e não tem, é sobre, mais uma vez, ao invés de contemplar o que nós já temos, né? Nós somos
Nós temos um hábito muito, muito, muito estranho. A gente, às vezes, pensa assim, eu preciso de tal coisa para eu ser feliz. Eu preciso de tal coisa para eu sentir gratidão. Mas espera lá. Se você recebesse um telefonema agora, que o seu filho foi para o hospital e que ele está em coma, você teria um motivo para estar triste. Se você chegasse no hospital e o médico falasse assim, olha, a gente vai fazer o possível, tal, vamos ver como que vai reagir. E aí amanhã o seu filho já está bem e volta para casa. Aí você vai estar feliz. Uai, mas por que não estar feliz agora, então, que não aconteceu nada disso? Isso é consciência. Quer dizer, precisa acontecer e às vezes até ter uma sequela, para mesmo depois com a sequela você ficar feliz. E aí você fala, pelo menos não morreu. Voltou, sei lá, o braço não mexe, mas pelo menos não morreu. E aí você está feliz. E aí você agradece a Deus. E aí você paga a promessa. Mas agora que está tudo bem, sem acontecer nada de ruim, você não tem nada para estar feliz. Isso é consciência, tá? Então, tem um exercício muito simples para você contemplar mais e comparar menos. E outra coisa, geralmente a gente compara de forma desigual. Por quê? Porque eu comparo o meu pior com o melhor do outro. É sempre assim. Eu não sei o pior do outro. Então eu comparo o meu melhor, o meu pior com o melhor do outro, só para sofrer mais, tá? Então, ao invés de comparar, porque é assim que essas vozes nos mantêm presos. É assim, né, sofrendo, que a gente fica escravo dessas vozes, que não tem liberdade sequer de livre-arbítrio. Não tem liberdade de pensar no sentido daquilo que eu quero. Por isso que tudo que eu faço é no sentido contrário àquilo que eu quero. Por quê? Porque não sou eu que estou pensando. É a mente condicionada que me pensa. Tá? Então, uma coisa que todos podem fazer é o seguinte: pega um elástico, aqueles elásticos que amarra dinheiro, mas não pode ser aquele muito apertado, tem que ser meio larguinho, e põe ele no pulso. Põe aqui no pulso. Ele tem que ficar folgadinho, tá? Não pode ficar apertado. E aí, toda vez que você se pegar com um pensamento negativo, você estica o elástico e solta, bem nesse ossinho aqui, ó. Para você condicionar a tua mente a se perguntar, para que é que eu estou assim? Então, por quê? Porque se você pensar algo negativo, você sente tristeza, você sente ansiedade, você sente medo, você sente angústia. Então, se você quer alegria, se você quer paz, se você quer harmonia, você faz isso e você se pergunta, para que eu estou assim? O que está me deixando assim? É porque bateram no meu carro e agora vai ser difícil. Cala essa voz. Tem um fato. Bateram no meu carro. Ok. O que eu preciso fazer? Arrumar o carro. Mas eu não tenho dinheiro. Ok. Vou andar de ônibus e deixar o carro lá. Quando eu tiver dinheiro, eu arrumo. Ponto final. Por quê? O sofrer, o ficar angustiado, não vai fazer você conseguir dinheiro. Pelo contrário, vai te afastar do dinheiro. Porque se você não está grato, você está insatisfeito. Insatisfação é escassez. Insatisfação é falta. Então, leis universais. Ou você está na energia da gratidão, da prosperidade, da abundância, ou você está na energia da insatisfação, da escassez, da falta. Então, use esse elástico. Sempre que você se pegar falando algo negativo, puxa o elástico. Muda. Sempre que você se pegar sentindo algo negativo, puxa o elástico. E vai buscar alguma coisa que te faça sentir bem. Vai buscar alguma coisa que te faça ficar feliz. Vai lembrar de alguma coisa que te faça sentir gratidão. Para sair dessa energia da escassez e da falta. Legal, professor. Eu já tinha feito essa técnica aí. Eu já fiz essa técnica, é muito legal. Muito porque importante. a tua mente sente dor e ela, geralmente, ela te traz essas vozes e esses pensamentos para te fazer sentir melhor. Para você arrumar um culpado, para você... Viver no piloto automático. Ficar no piloto automático, exatamente. Aí, quando ela percebe que a tática dela não está funcionando, por quê? Porque ela faz para você xingar, para você desabafar, para você gritar, para você bater no outro, para você reagir, para você tomar o veneno. Tomar o veneno, exatamente. No momento que ela percebe que você mudou, que ela está te trazendo aquilo, mas que você está em paz, aí ela para, né? Por quê? Ela vai perceber que aquilo que ela está te trazendo para te ajudar está te dando dor aqui no pulso. Então, ela vai compreender que o que você quer é paz. E aí ela vai parando de trazer esses pensamentos, tá? É um exercício muito simples, mas que se você fizer, vai doer. Tem que puxar, não para doer muito, mas tem que doer um pouquinho. Para você sempre se perguntar, para que é que eu estou assim? Não é por quê, é para quê? Para quê? Eu quero alegria. Para que eu estou triste?
Aí a mente já vai te dizer, mas você está triste porque você perdeu R$ 1.000. Você tem que pensar, bom, já perdi, já é passado. O que eu faço agora para conseguir 2.000? Eu quero saber, já que você fala tanto, então me diz o que eu faço para ter 2.000, para recuperar os 1.000 que eu perdi e mais 1.000. E não me interessa o que já aconteceu, é passado, não volta. Não interessa quem é culpado, não interessa. Mas foi alguém que te roubou. Tá bom, vai lá na polícia, denuncia, tal, faz a tua parte. E agora é daqui para frente. Porque se você fica no passado, você não avança. Você não avança. E aí, sempre que vier o passado, puxa o elástico. Se for um passado de coisas positivas, de coisas que te trazem alegria, ok. Lembranças boas, ok. Se for um futuro de como você deseja se ver, ok. Um futuro desejado para você, ok. Agora, se é um futuro que te traz medo, que te traz preocupação, que te traz angústia, ansiedade, compulsão, esquece, puxa o elastiquinho. Professor, é isso, tem que fazer, né? Tem que fazer. E na próxima aula a gente vai falar mais sobre o despertar, sobre a consciência e sobre algumas técnicas para você começar a pensar sobre o pensamento, para você criar uma distância entre o pensar e o pensamento automático que está ali, que não para. Tem métodos de você meditar durante o dia, fazendo atividades e tudo mais. Eu vou estar passando aqui também na nossa próxima aula. Como você pode meditar, tá? Para minimizar essas vozes automáticas, mesmo dirigindo, trabalhando e tudo mais, tá? Que é você entrar num estado de presença, tá? Para você pensar muito menos em quantidade, mas mais em qualidade e profundidade, tá? Isso, exatamente. Então tá bom, gente. Muito obrigada e até o próximo mês, hein? Beijo, professor. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.